Olá, vendedores vencedores! Sejam bem-vindos à Semana de Transformação e Vendas. Um workshop maravilhoso que vai mudar a sua carreira, vai mudar seus resultados, vai te ajudar a chegar onde você merece e quer estar chegar. Então, aproveite, o conteúdo é fantástico e eu espero poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu aprendi, tropecei, venci, para te apoiar aí nos seus desafios de carreira, que não são poucos, nós sabemos. Eu sou Valdir Souza, sou coach profissional com foco em resultados e carreira, sou especializado em vendas estratégicas e consultiva, e atuei mais de 25 anos no mercado corporativo, em grandes empresas. Em uma delas, eu tive a oportunidade de iniciar uma startup aqui na América Latina, implementando, desenvolvendo, estabelecendo alianças estratégicas, desenvolvimento de negócios, vendas, sobre os maiores desafios do vendedor. Sabemos quais são, mas você sabia que eles acontecem de uma maneira repetida? Ou seja, os mesmos desafios que eram há 10 anos atrás, 5 anos atrás, continuam sendo os desafios de hoje. E talvez continuem se a gente não mudar a estratégia. Então, vamos lá para algumas dicas importantes. Quando você interage com o teu cliente, qual o maior foco dele? Preço, certo? E a segunda coisa é que ele tá tudo certo, tudo caminhando bem, o que ele te pede? Desconto. Porque a orientação dele é preço, puramente, e não valor. Então você recebe uma pressão grande por desconto. A outra é, você tem dificuldade para expor todo o portfólio que a tua empresa te oferece. Você sabe que você tem soluções que podem atender diversas aplicações, diversos ramos de negócio dentro do cliente, mas tem ficado difícil, não é verdade? Um outro desafio, a gente não consegue interagir com a pessoa correta. Você não passa por isso? Barra na secretária, barra na área de compras e não consegue passar daí. É um outro desafio constante do vendedor. Incapacidade de prever com exatidão, com precisão, quando eles vão comprar efetivamente. Se é uma especulação, se é apenas informativo ou se tem necessidade concreta e real de comprar. Uma outra grande preocupação e um desafio para o vendedor é articular adequadamente como o valor da tua proposta, e aí eu estou falando em valor, não preço, ela tem um impacto no negócio do teu cliente. É difícil você conseguir comprovar o retorno de investimento, a curva de amortização, uma série de outros fatores importantes para o negócio do seu cliente? Pois é, esse é um outro desafio grande. Um outro desafio é o cliente, ele trata a sua proposta igual aos demais, ou você, por ser uma empresa de um certo porte, tem um privilégio, tem uma diferenciação. A tendência é eles comoditizaram a sua proposta, equiparam com empresas de níveis diferentes, soluções diferentes. Eu não sei como eles fazem isso, mas isso acaba acontecendo. E o nosso papel aqui é te apoiar para você sair desse comparativo que não te leva a lugar nenhum. Mas um grande desafio que todo mundo passa é a frustração por ter um negócio que você arquitetou, que você deu tudo que podia
brigou internamente por um preço melhor, mas não conseguiu ganhar o negócio. Dá uma sensação muito ruim. Eu passei por isso e estou junto contigo nessa. Mas estou aqui para te dar alguns caminhos que eu passei e você tem a oportunidade de não passar mais. Vamos lá. Está preparado? Eu queria falar sobre os princípios básicos de uma venda consultiva. Como é que ele funciona? Quem são os interlocutores? Qual é a maneira correta para você abordar uma venda consultiva e não uma venda pontual de produto, de serviço, ou mesmo de software, e que ocorre uma vez, daqui 6 meses outra vez, enfim. O ponto crucial: pessoas compram de pessoas. Embora estejamos representando suas empresas, mas por trás daquela roupa, daquele computador, daquele telefone, tem um ser humano, tem uma pessoa que tem metas, objetivos, prioridades, questão de acúmulo de trabalho, uma série de fatores. Então, é importante você levar em conta isso. O segundo ponto é: as pessoas precisam de uma razão para poder mudar, quer seja de fornecedor, de parceiro, de negócios ou de modelo de compra. Elas precisam de razões emocionais para tomar atitudes racionais e lógicas. Isso acontece comigo, acontece com você, quando vamos no shopping, quando vamos comer alguma coisa, comprar uma roupa, um mercado. Sempre questão emocional tende a sair na frente do que é racional. Vamos tentar mudar esse cenário. Outra coisa importante é que o produto que você foi convidado a apresentar, a cotar, enfim, já está na mente do comprador. Por quê? Porque ele recebeu uma demanda interna do seu cliente. Então ele já tem em mente o que ele quer comprar. Eu quero comprar uma caixa. Ponto. O seu papel e o meu de tentar te apoiar é a gente mudar esse jogo, fazer com que cresçamos a oportunidade, cresçamos o portfólio, cresçamos como abordar e como crescer esse ticket, esses valores, a receita. Pessoas fazem as decisões baseadas em prioridades. Por isso é importante respeitar, conhecer, entender com quem você está interagindo, quem detém o poder. E ter o poder não é eu mando. Ter o poder é quem realmente toma a decisão da compra. O requisitante normalmente é quem decide. E aí, na fórmula mágica de compras, os pesos de avaliação, performance fornecedor, preço, questão técnica, logística, uma série de fatores, mas a técnica que pertence à área requisitante sempre é determinante. Então, você tem que aprender umas técnicas para se cercar, fazer contatos corretos com pessoas de poder que vão ter o martelo na mão para vetar a compra ou para te apoiar, mesmo que o seu preço não seja o melhor. Acredite em mim. Um outro ponto importante é que, se você não conhece o poder, você não vai conseguir vender para a pessoa que não tem esse poder. Normalmente, a pessoa de compras, ela formaliza o processo de compras. Embora ela brigue por desconto, melhore alguma questão de SLA, de nível de serviço, algumas questões de tributárias, etc. Mas, se o requisitante determinar um outro caminho,
pode ter certeza que esse é o caminho que vai imperar. Então, são esses os fatores cruciais de uma venda consultiva. Vamos lá? Entendendo isso, nós passamos para os 7 passos que vão te ajudar a ter sucesso em venda consultiva. Você já passou por situação onde você acreditava ser uma oportunidade adequada, uma oportunidade que você tinha condições de ganhar, que teu produto você entendia, você conhecia, você tinha certeza que era o que ele queria, mas não ganhou o negócio? Pois é, isso acontece. Ou um outro cenário, você apostou numa oportunidade, num cenário parecido, mas foi uma empresa nova, ou seja, você conheceu, trocou o cartão e tal, e comentou assim por cima, a pessoa se interessou, você brigou, fez a proposta, mandou, não ganhou. Então, esses 2 cenários ocorrem bastante. Então, a primeira etapa dos 7 passos, o primeiro passo importante é a qualificação da oportunidade. Isso é chave para que você otimize seu tempo, para que você tenha mais precisão cirúrgica onde atacar e não perder seu tempo com oportunidades que na verdade não são oportunidades, são apenas especulação, são as famosos brainstormings, benchmarking que os clientes fazem no mercado de tempos em tempos e efetivamente não tomam ação alguma. Então você movimenta toda uma engrenagem na tua empresa e isso repercute na sua autoestima, porque você perde um, perde outro, perde mais um. Você prejudica a sua imagem perante os seus clientes internos, suas áreas de suporte e em mercado, porque fatalmente você vai ser avaliado em algum momento pelos seus resultados de conversão. Então, você tem que ter critério na qualificação. Então, vou te fazer algumas perguntas para você fazer a você mesmo antes de ir para frente numa oportunidade. Primeira dela, se você responder sim, é porque a sua oportunidade tem grandes chances de dar certo, de você vencer. Vamos lá. Você entende a razão do negócio, que é o negócio do cliente, ou seja, é uma área de produção. Para que ele precisa daquilo? Qual o direcionamento estratégico que a empresa, o nível do board da empresa, está direcionando a empresa? Você conhece esses detalhes? Então, isso é importante para você ter uma venda mais consultiva do que pontual. E se não conhece, é um problema, porque você entra na faixa de commodity. Segundo ponto importante é que você descobriu, sabendo que você conhece as razões do negócio, você conhece quais os desafios que eles estão passando com esse negócio, o que se estão perdendo fatia de mercado, market share, se estão perdendo lucratividade, se estão tendo que reduzir preços constantemente, se estão querendo baixar custos, se querem efetivamente olhar para um outro cenário, por exemplo, de uma terceirização de alguma área. Então, isso é muito importante você conhecer antes de ir à frente com uma oportunidade. O terceiro ponto importante é, você entende que o cliente acha que a sua solução tem um valor agregado maior do que o preço e que vai endereçar o problema que eles têm? Então, outro ponto muito importante. Você sabe que ele não vai comparar você de uma forma injusta com outros fornecedores? É importante você ter esse posicionamento adequado.
para se diferenciar. Um outro ponto é, você sabe quem vai tomar a efetiva decisão de compra? Quem é o cara que bate o martelo? Pode aprovar ou pode vetar? Então, certifique-se disso para seguir adiante, senão você pode perder tempo também. Mais um ponto importante é, você sabe como eles vão fazer o fechamento de compra? Se é um pedido, se é um contrato, e quando isso vai acontecer? Por quê? Vamos colocar um exemplo. Você tem a sua meta de fechar, e você está caminhando tudo bem, se movimentou, fez os contatos, achou o cara do poder e tal, mas chegou lá no fim, você conta com aquele pedido para fechar teu mês, teu número e ficar bem no cenário. Você descobre que, olha, não, a efetivação do negócio é um contrato que tem que ser validado pelo jurídico. Aí o jurídico tem aquela fila de contratos, vai levar 2 meses para ficar pronto. Certifique-se disso. Se esse é o procedimento do cliente, comece a trabalhar antes, peça uma minuta de contrato antecipadamente, sem compromisso, para você já acionar o seu jurídico para acionar, para ler, validar, comentar, etc. Você já ganha um espaço. Para chegar lá no final, você não ter um gargalo desnecessário. Ok? E validando todos esses pontos, o último mais importante é, as pessoas têm as suas motivações pessoais para fazer aquela compra. O comprador é avaliado por quanto ele reduz custo, de repente o número de fornecedores, então ele também tem métricas, ele também é impactado por aquilo. Tente descobrir isso antecipadamente para você estar bem posicionado. Isso é também chave. Entrando ainda em qualificação, tem a questão do teu funil de vendas. E o teu foco em resultados, que não pode ser diferente disso. Como é que funciona? Você, imagino que entenda já o funcionamento do funil. Mas eu tenho um conceito para te contar, que é o funil AIDA, que é você causar um interesse, a atenção do teu cliente, primeiramente, para a tua solução, para os teus diferenciais. Em seguida, ele, tendo atenção, ele demonstra interesse pela sua empresa, pelo que você pode entregar e pelo teu portfólio. Ele tem desejo pela compra, ele manifesta de alguma forma, você consegue captar isso, então você já ganha mais um espaço. E aí o passo final é a ação, e a ação passa necessariamente por planejamento em conjunto com ele. Um outro ponto para focar em resultado é o seguinte, dentro de qualificação ainda, você deve se concentrar em clientes que já são seus clientes, porque é muito mais fácil ou menos difícil você vender para clientes já existentes, ampliar a tua carteira, portfólio diferente, do que você buscar uma empresa diferente, que você tem que começar do zero. Então, a grande máxima do Pareto é a regra do 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus negócios. Então, se você tiver, por exemplo, 200 prospects e clientes para visitar, você não vai conseguir fazer isso durante o mês. Você tem tua meta. Faça um filtro disso. Faça um funilamento. Analise teu funil. Imagina que você tem um sistema de CRM, de gestão de relacionamento com o cliente. Nesse sistema você tem que colocar todas as oportunidades, prospecções, etc. Analise isso cautelosamente, diariamente, para você certificar que está focando adequadamente todos os recursos nele. De 200 processos, você provavelmente vai conseguir 100 contatos quentes.
Desses 100 contatos quentes, eventualmente umas 50 reuniões você consegue agendar e consegue caminhar. Das 50 reuniões, possivelmente saiam 10 oportunidades de avançar com a proposta. E das 10 propostas, se você tiver uma performance 50%, são 5 ordens, e essas 5 ordens é que vão te trazer o teu reconhecimento, o teu faturamento, o teu bônus consequentemente. Então, importante isso. O segundo ponto ainda dentro dos 7 passos é a escutativa. Como é que você se sente quando entra numa loja ou vai conversar com um parceiro, com um fornecedor, ou etc., que você sente que aquilo que você quer, aquilo que está te pegando, que está te causando dor, causando, né, aquela angústia, aquela necessidade urgente, você não consegue falar porque teu interlocutor não para de falar. Só ele quer falar, só ele tem a melhor solução, só ele tem tudo e não te deixa colocar para fora aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você espera. Então a escutativa é muito importante, porque com ela você capta a atenção do teu cliente. Você faz com que ele perceba que você está ligado nele. Você não está com o celular, não está antenado em e-mail, você não está disperso atendendo uma ligação, só um minutinho, isso é rapidinho. Não, concentre-se no seu cliente. Olhe para ele e dê atenção. Isso vai fazer a diferença. As solicitações são recebidas de clientes internos. Então, ele é o interlocutor, o cara de compras. Você tem que fazer essa escutativa com todos os seus contatos, da área técnica, da área de qualidade, da área de produção, compras, teu parceiro de vendas lá, o teu par de vendas do cliente, para entender o negócio dele. Faça essa checagem, ativando a escutativa. Existem situações onde, numa reunião, você talvez tenha passado por isso, o teu interlocutor, você começa a falar, ou ele falar, e você mesmo começa a desviar a atenção, daqui a pouco está olhando para o celular, quando você percebe, ele também está olhando para o celular, e aí a comunicação quebrou. Escutativa, você está antenado, olho no olho, próximo, e isso é um diferencial muito grande. Tem um exemplo clássico que rodou pela internet toda aí, sobre um exemplo de escutativa, são os príncipes na Inglaterra, o William e a esposa, onde eles, para falar com os filhos, eles abaixam, ficam no nível dos filhos, ouvindo e falando, sem ficar do alto, sem posicionar. Então aquela máxima de você entrar na reunião e colocar a cadeira no alto, intimida o cliente, isso não funciona mais, porque os clientes estão muito bem informados, como nunca. Então, não vai funcionar. Para que você quer passar uma sensação de supremacia para o teu cliente, que você depende dele? Então, fique no igual. Seja, se ele está de paletó, esteja de paletó. Se ele está à paisana, vá à paisana. Use a linguagem dele. Procure se criar a maior conexão possível. Como praticar a escutativa? Através de perguntas abertas, investigativas e confirmatórias. Ou seja, faça a pergunta que você capta. Você já coloca, como se colocasse uma isca para ele responder. Você coloca de uma forma a pergunta que ele vai te dar a informação que você precisa. As investigativas, você consegue eventualmente expandir a oportunidade para um patamar ainda maior. Sair de um produto, por exemplo, para ampliar para um serviço completo, um outsourcing, enfim. E as confirmativas, você consegue que o cliente reconheça que você está completamente antenado, ligado e conectado com ele, com o negócio dele. Isso conecta, isso diferencia.
Acredite em mim. Quando usar? Sempre. Toda vez que você interagir com o seu cliente, em qualquer nível, seja o cara de compras, seja o cara de negócio, para verificar o real problema que eles têm, para verificar a questão do valor que essa solução que eles estão buscando vai dar ao negócio. Procure ter dados daquilo que ele necessita, da situação de hoje e da desejada. Procure entender o valor que ele dá para isso, aonde vai pegar, se ele vai reduzir estoque, se ele vai melhorar a margem, receita. Procure dados concretos. Isso você consegue fazer no teu networking. E o principal, desenhe um plano em conjunto dele, acordando um roadmap para vocês desenvolverem a parceria, desenvolverem os negócios. Explique para o seu cliente que esse roadmap, esse plano em conjunto, você vai ter recursos dentro da sua empresa para poder investir na parceria com ele. E ele vai querer isso, porque ele quer fornecedores, parceiros sólidos, que apostem, que não tenham problemas de investimento, que consigam suportar altos e baixos em determinados períodos, mas que estejam caminhando juntos, lado a lado, rumo à direção dos negócios dele, óbvio, sempre defendendo os seus negócios próprios, né? Que é quem te paga. Então, esse passo é fundamental para você ter, e o ideal, o cenário melhor ainda, é que você desenhe esse plano, valide com o seu cliente, assine e mande para ele. Isso vai te dar uma diferenciação tamanha que não há concorrência. A terceira passo importante é gere ansiedade pela compra no seu cliente. Use as perguntas poderosas A e C e você vai conseguir que ele não pensei por isso. Jogue questões, por exemplo, alternativas para ele que ele não pensou, de um cenário maior, e que ele vai falar, peraí, vale a pena eu checar essa alternativa. Então isso te dá, novamente, vai te diferenciando da concorrência. Isso não tem preço. A quarta dica é essa visão em comum que torna-se uma diferenciação. E diferenciação, o que é numa venda consultiva? É você transmitir para o seu cliente intrinsecamente que a tua solução atende, só a tua solução atende a necessidade que o negócio dele tem. E ele compartilha disso, quer seja explicitamente ou quer seja de uma maneira camuflada, mas ele vai te, em algum momento, deixar transparecer essa informação. Então tenha isso em mente, que essa visão compartilhada que ele concorda, usando o A e C, você confirma com ele, e aí, estando confirmado, você já saiu na frente. O quinto ponto é um pouquinho mais em detalhe sobre o plano de negócios. Como é que você faz isso? O objetivo é que você tenha junto do cliente a perspectiva do investimento, a perspectiva da parceria, e que esteja lado a lado com ele, esteja alinhado com a estratégia da empresa, conheça os caminhos que eles estão tomando, se eles estão buscando uma aquisição de uma empresa que é concorrente, se eles estão expandindo para um outro mercado, para um outro estado, para um outro país, eventualmente, e você tem operação em um outro país e ele não ainda, então você já pode apoiar, inclusive, nessa expansão. Então, criatividade, proatividade e entendimento mútuo do plano de negócios é chave para o sucesso da sua carreira, dos seus negócios,
da sua empresa. E isso é importante você identificar todos os elementos para construir esse plano em conjunto. E mais uma vez, valide e notifique seu cliente. O sexto passo importante de uma venda consultiva é entender o valor pessoal que está no negócio. Quais são as métricas da pessoa de compras, o que isso vai contribuir para a carreira dele, se ele conseguindo esse negócio, essa negociação, esse contrato, ele vai ter uma promoção, vai melhorar. Isso é importante você saber para, mais uma vez, estar próximo do cliente, estar bem conectado, estar bem posicionado e diferenciado dos seus competidores que podem puxar seu tapete na hora que você está pronto para comemorar. E lembrando, todas essas 6 etapas que eu falei, valide e utilize as perguntas A e C. Isso é importantíssimo. As perguntas abertas, investigativas e confirmativas. Através dessa técnica você fecha todo o cerco do seu cliente e está bem para ganhar o jogo, ganhar a batalha e seguir em frente positivo. E o sétimo, também chave em todo o negócio. Você percorreu todo aquele caminho, qualificou, fez o plano, identificou oportunidades que estavam escondidas, fez todo o teu trabalho, mas o que faltou? Achar a pessoa que tem o poder. Como fazer isso? Faça triangulações de cruzamento de informação, não um com o outro, jogando um com o outro, mas para você, para te dar subsídio para você montar o teu plano. Valide as informações, os dados que você coleta de várias fontes e, inclusive, quem toma o poder, quem toma a decisão. Por que não? Perguntar, o não você já tem. Então, use dessa técnica para você estar certo que tem tudo na mão para poder montar o teu quebra-cabeça e ir para cima e ganhar e comemorar. Essa é uma dica chave nos 7 passos. E uma vez feito tudo isso, você vai estar com o troféuzinho na mão de vendedor dos vendedores. Então, espero que você tenha gostado. Vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre os 7 passos, uma conclusão final. E reflexão é o seguinte: vender consultivamente requer persistência, consistência, força de vontade e estratégia, porque são processos mais longos, ciclos mais complexos, mais duradouros. Você tem que fazer diversos cenários, você tem que cercar diversos caminhos. Lembrando que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, seja seletivo e você acertará em cheio. Vender mais para mesmo cliente é mais fácil do que você tentar vender para um cliente novo. Eu passei por isso e posso te garantir que isso é uma realidade. Perdi um tempo em algumas oportunidades onde só eu achava que valia a pena e no final perdi e frustrei e não valeu. Deixa eu compartilhar com você um contrato que nós fechamos. Tinha uma oportunidade muito grande de prover serviços para todo mundo a partir de centros espalhados em vários países. Nós estávamos competindo internamente e pelo cliente, porque ele tinha que validar. O que eu arquitetei? Nós promovemos um workshop, que o cliente achava que o Brasil não tinha infraestrutura, não tinha
segurança, não tinha condições de entrega, não falava línguas, não tinha recursos suficientes, porque não conhecia. Trouxemos quase 10 pessoas do cliente para o Brasil, em São Paulo. Fizemos um workshop produtivo de 2 dias, perdão. O terceiro foi um lazer. 2 dias nós apresentamos o plano de negócio da empresa, apresentamos as parcerias que nós tínhamos com institutos de desenvolvimento de talentos, apresentamos especialistas de mercado falando sobre como o Brasil, do ponto de vista de exportação de serviços para o mundo, já estava muito bem conectado, muito bem posicionado. Enfim, fizemos todos os cercos possíveis. O cliente veio, viu, provou e se encantou e nós ganhamos um negócio milionário. Foi fantástico. Então, aposte em toda essa estratégia e você, ao final, vai estar sempre comemorando. Seja otimista, persistente, siga próximo do seu cliente. O vendedor, parceiro, tem que estar no cliente, no evento que ele participa, no ambiente que ele profissionalmente frequenta. Você tem que estar sempre conectado. Fazendo isso, você vai estar próximo. O lugar de vendedor não é dentro do seu próprio escritório. Mesmo que você tenha pressão da sua liderança, você é responsável pela sua carteira, pelo seu resultado, você que é cobrado pela sua meta. Então, faça a sua gestão de tempo corretamente, esteja com o cliente e, ao final, você comemora as vitórias. Como é que vamos? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonito, olha que bonito. Vou até mostrar para vocês aqui. Isso aqui eu ganhei naquela época lá do grande contrato, faz uns anos aí, mas marcou muito. Vamos comemorar as vitórias e aprender principalmente com as derrotas, que fazem parte do jogo. Então aprenda onde errou, como corrigir e segue em frente. Espero que você tenha gostado. A semana de transformação em vendas está um sucesso, grandes profissionais e, mais uma vez, bons negócios, que você tenha êxito na sua carreira e tenho certeza que com essas dicas você vai levar a sua carreira para um nível superior, um nível maior. Vamos juntos para o sucesso. Um abraço e siga na Semana de Transformação em Vendas. Tchau, tchau.